From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Juntos mais uma vez para a nossa programação diária do Lendo, Meditando e Orando. Estaremos dando continuidade à meditação no livro de Êxodo. Ontem tivemos a introdução ao capítulo 9 e hoje nós vamos ver cada um dos versículos. Eu convido você para uma palavra de oração nesta hora. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvir a Tua palavra, e como o apóstolo Paulo nos ensinou que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor, que através desta meditação a nossa fé possa ser aumentada e que possamos mais uma vez sermos abençoados pela Tua palavra nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amados irmãos, então iniciamos agora a meditação em cada um dos versículos do capítulo 9. E no versículo 1 do capítulo 9 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore, porque se você recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu gado, sobre o seu campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. Mais uma vez, nós vemos Deus advertindo a Faraó e enviando a sua mensagem principal. Qual que era a mensagem principal que Deus estava enviando para Faraó? Deixe o meu povo ir para que me adore. Esta era a mensagem principal. E ele ainda reforça isso. Se você, Faraó, se recusar a deixar ir o meu povo, e ainda por força quiser detê-lo, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste. Irmãos, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, da ira deste Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 1, do verso 13 até o verso 16, nós podemos ver o Senhor Jesus Cristo vindo no final dos tempos para ser juiz de toda a terra. Nós encontramos ali uma descrição de como o Senhor Jesus Cristo virá. Seus cabelos brancos, seus olhos como fogo, da sua boca sai uma aguda espada, seus pés como de bronze. São algumas das características de quando Deus vier a esta terra, do juízo que ele vai aplicar ao povo. Porque assim como na época de Faraó, Deus tinha, através do seu mensageiro, uma grande mensagem, um grande alerta para o povo, que naquela época o mensageiro era Moisés, e a mensagem principal era deixe o meu povo ir. Hoje também Deus tem um mensageiro e tem uma mensagem. E esta mensagem de hoje diz assim: eu estou voltando. Se prepare para a minha segunda vinda, pois aqueles que não aceitarem a minha palavra, não se arrependerem dos seus pecados, não converterem seus corações para mim, então eles também vão sentir a minha mão e o meu juízo.
E nos versos 1 e 2, o Senhor reforça isso. Deus se identifica, ele diz assim, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Deus, ele se identifica como Deus do seu povo. Faraó, agora, não apenas conhecia o nome de Deus, mas até aqui, agora ele passa também a conhecer o poder de Deus. Se a gente vê lá no início, na primeira vez que Moisés e Arão se apresentaram a Faraó, eles foram ali, fizeram aqueles sinais e depois Faraó mandou ele embora. Até ali ele só conhecia o nome de Deus. Porém agora Faraó tem experimentado, através das pragas, ele tem experimentado o poder de Deus. Deus estava revelando o poder do seu nome. Olha como que isto é maravilhoso. O poder do nome de Deus. Quando você recebe esta revelação, que o nome de Deus tem poder, meus irmãos, nada pode te deter. E hoje nós temos esse nome revelado. Qual que é o nome de Deus hoje? Senhor Jesus Cristo. E ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje nós temos a revelação do nome de Deus. E não apenas a revelação do seu nome, mas o poder do seu nome também. E nós estamos observando que Faraó, ele começa a mais uma vez se endurecer. E Deus diz assim no verso 3, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo. Agora, irmãos, tudo começa a se voltar, todas as forças da natureza, elas começam a se voltar num juízo. Deus usa a própria natureza para trazer juízo sobre a terra. Vocês perceberam? Foi assim também na época de Noé. Deus utilizou da própria natureza na época de Noé para trazer juízo sobre a terra. Deus tinha um mensageiro que era Noé. Deus tinha uma mensagem que é para o povo se arrepender e entrar na arca. Porém o povo não ouviu o mensageiro nem a sua mensagem. Zombaram dele. E Deus usou os próprios elementos da terra, o próprio elemento da terra, que foi a chuva, para trazer juízo sobre aquela geração. E o mesmo Deus está fazendo aqui. Deus está utilizando os elementos da própria terra para trazer juízo sobre o povo do Egito, que não queria ouvir o mensageiro e a sua mensagem. Seria uma pestilência gravíssima. Deus continua arrasando com toda a economia. E a atitude de Faraó estava fazendo o povo sofrer. Sim, a atitude deste governante estava levando o seu povo a sofrer. Agora, falando de obediência às autoridades, nós devemos, a Bíblia ensina a importância da gente ser obediente às autoridades que Deus colocou. Se você ler ali em Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7, também em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 13 ao 17, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser obedientes. Porém, neste caso aqui, não cabia a obediência de Moisés e de Arão. Eles tinham uma mensagem, na verdade cabia obediência a Faraó. Faraó deveria reconhecer que a maior autoridade era a autoridade do nome do Senhor, que estava sendo anunciado. E hoje também nós devemos reconhecer que a maior autoridade na nossa vida não é os livros que nós lemos, não é o conhecimento que tomamos na escola, não é isso. Mas a maior autoridade nas nossas vidas é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus Cristo sendo este absoluto em nossas vidas. Mas agora tem um detalhe. Essa obediência que a Bíblia fala, ela tem um limite. É até quando essas autoridades não exigem algo que vai contra
a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. A gente sempre deve priorizar a palavra de Deus. Nós somos obedientes primeiro à palavra de Deus. Independente das consequências, se os governantes vão punir a gente, se vão perseguir e assim por diante. Então, a autoridade, ela está restrita, primeira coisa, a Deus. Eu devo obediência primeiro a Deus, e aí depois aos homens e aquilo que Deus instituiu. Se há uma lei, se há algo que vai contra a palavra de Deus, eu permaneço com a palavra de Deus. Por mais bonito que isso possa parecer, por mais sentido que possa fazer, eu sempre vou voltar na palavra de Deus, porque a minha obediência, ela está cativa à palavra. Porém, Faraó, ele não estava preocupado com esta autoridade, em reconhecer a autoridade, de obedecer à autoridade de Deus. E quando não se obedece à autoridade de Deus, vem pestilência. E aqui caiu uma pestilência terrível sobre ele. E no versículo 4 diz assim: e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E no verso 5, o Senhor designou o tempo certo. Amanhã o Senhor fará isto sobre a terra. Olha o aviso de Deus. Mas Deus está falando para ele, agora vai ter uma separação. O Senhor vai fazer separação. Deus é um Deus separador. Deus gosta dos seus filhos separados. Deus não gosta dos seus filhos misturados. Deus não se agrada com filhos misturados, com coisas do mundo, com desejos do mundo. Deus é separador. Deus tem compromisso com aqueles que têm respeito, que têm obediência à sua palavra. Fora isso, meus irmãos, Deus não tem compromisso com desobediente. Deus não tem compromisso com obstinado. Deus não tem compromisso com teimoso. Mas Deus, ele separa o seu povo. Ele não deixa seu povo misturado de nenhuma maneira. Mas ele separa o seu povo para que então eles possam ser obedientes. E ele diz assim: e o Senhor assinalou um certo tempo, lá no verso 5. Irmão, o que isso nos mostra? Quando fala que Deus marcou um certo tempo, Deus fará isso ao seu tempo. O que é isso? Isso significa que Deus está no controle. Isso mostra o poder de Deus está envolvido nisso. Não era apenas um evento da natureza, algo que aconteceu e essa peste veio. Não era algo espontâneo. Mas isso que viria, essa peste que viria atingir eles, na verdade, era o julgamento divino. As coisas, elas sempre vão acontecer no tempo de Deus. O julgamento vem na hora certa, por isso você não precisa se preocupar. Você nunca precisa ficar preocupado quando alguém estiver te perseguindo, quando alguém estiver pisando em você. Você não precisa ficar preocupado. Porque Deus tem o tempo certo de fazer a justiça. A justiça pertence a Deus. Principalmente se você for obediente à autoridade de Deus na sua vida. Reflita comigo sobre isso nesta hora. Eu sou obediente à autoridade de Deus na minha vida? Eu tenho realmente obedecido tudo aquilo que a palavra de Deus tem falado para mim? O profeta de Deus para esta era, na mensagem Adoção, Ministério Predestinado de Sua Vontade, ele nos diz assim: e um homem que está morto em Cristo, você pode chamá-lo de hipócrita, chamá-lo de qualquer coisa que você desejar.
ele nunca alterará por causa disso. Qualquer coisa, de qualquer modo, ele fugirá e orará por você. Isto é correto. Mas, alguns deles estão bastante vivos. Isto é o que penso. Nós temos que ser pessoas mortas, enterradas, entregues à vontade de Deus, à obediência de Deus nas nossas vidas. Aqueles que estão mortos em Cristo, nós o enterramos nas águas. Às vezes enterramos muitas pessoas que estão vivas. Muita malícia e contenda. E há muito disto na igreja. Mas não podemos separar aquilo. Mas Deus pode. Ele conhece o seu povo. Ele conhece suas ovelhas. Ele conhece cada voz. Ele conhece os seus filhos. E ele conhece quem ele pode chamar. Ele conhece quem ele predestinou. Ele sabe quem ele tem dado essas coisas, através de que ele tem feito a si mesmo conhecido. Como ele, Deus pode colocar confiança em seus filhos no que fazer, sabendo que eles o farão exatamente porque eles são tementes e obedientes à palavra de Deus. Que convite que o profeta faz para nós nesta hora, de sermos obedientes à palavra de Deus, separado de todas as coisas do mundo, sabendo que o juízo de Deus está próximo. Porém, Deus faz distinção. Deus faz. Ele conhece o íntimo do seu coração. E é nessa intimidade do seu coração que ele entra e ele vê se você é parte dele ou não. E se você é parte dele, se você tem esse coração humilde, esse coração consagrado e separado, irmãos, pode ter certeza, Deus está ao seu favor, ao meu favor. Confie nisso nesta manhã. Oremos. Amado Pai Celestial, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta grande revelação que o Senhor tem nos dado através do teu profeta, William Myron Branham. Ó Deus, eu quero estar morto também, Senhor. Eu não quero ser um hipócrita. Creio que cada um que ouve esta programação nesta manhã quer estar separado do mundo, quer ser conhecido por Ti, ó Deus. Somos Tuas ovelhas, conhecemos a Tua voz, queremos ser guiados, Senhor, pela Tua mão de poder, que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha a uma obediência perfeita a Ti. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Yeah.